Papo de Criminalista, o seu Instagram, o seu YouTube, o seu Facebook, voltados exclusivamente para o exercício da advocacia criminal. Para você, jovem advogado, saído da faculdade, para você, velho advogado como eu, que precisa estar sempre atualizado e se reciclando. Isto é muito importante. Eu recebo sempre umas perguntas e ela é sempre reticente. Acabei agora de receber de um colega uma pergunta a respeito do interrogatório do réu. Diz ele que na comarca onde ele atua, o juiz tem a mania de, quando interroga o réu, de ficar perguntando sobre o seu passado antes dos 18 anos. Quer saber se ele foi internado, se ele praticou algum tipo de infração, qual é o objetivo disso? Não sei. É uma questão íntima do juiz, porque ele vai usar isso por escrito para agravar a pena ou para dar um regime prisional mais severo, ele nem pode fazer isso. Então, é uma coisa que ele vai guardar no fígado e na hora de dar a decisão, ele vai subrepticiamente jogar ali um jeito para encaixar uma punição pelaquela época em que ele não podia ser punido pela lei penal como adulto, mas somente como ato infracional quando menor. Mas daí a grande importância é o seguinte. E antes de falar, eu quero fazer um pequeno relato de um grande desembargador, que foi um excelente advogado, o Moraes Pitombo, e ele foi desembargador pelo 5º Constitucional, já falecido hoje, e ele dizia o seguinte, qual o juiz que ouve o acusado com intenção de nele acreditar? Se existir essa avis rara, me apresentem. O réu, quando conta sempre a mesma história, está mentindo porque decorou a história. Se ele tem pequenos pontos, até periféricos, diferentes daquela versão que ele contou na polícia, ele também mente porque não tem uma história coerente, não tem uma história única. Ou seja, o réu mente sempre. Qual é a grande vantagem do advogado? Permitir que o réu seja interrogado pelo juiz. O que vai adiantar isto? O que vai adiantar o réu ser interrogado pelo Ministério Público? O que resulta de positivo o réu ser interrogado pelo assistente da acusação? Nada. Só vai prejudicar. Quando se vai ao interrogatório, e isso é muito importante, o interrogatório judicial também, eu vou falar já do interrogatório na polícia, mas eu quero falar um pouquinho agora do interrogatório judicial. O réu tem que responder perguntas da defesa, só. Entrou na sala, vai começar o interrogatório, já comunica o juiz que o réu não responderá a pergunta de ninguém, a não ser as perguntas da defesa. E ponto final. E se o juiz insistir em interrogar, hoje é crime de abuso de autoridade, está na lei de abuso de autoridade. Você faz o interrogatório, faça, estude direitinho quais são as perguntas. E se o seu réu for um sujeito ruim de falar? Está nervoso, não está acostumado, ou porque é inocente está pressionado, ou porque é culpado está mais pressionado ainda. Aliás, não dá para saber quem está mais pressionado, né? O inocente ou que realmente praticou o crime, enfim. Faça por escrito. Ah, doutor, não pode, por escrito é só do surdo-mudo. Quem disse? Faça por escrito, vá ao interrogatório com o seu réu, diga que ele não vai ficar em silêncio, mas não vai responder perguntas de ninguém. E que ele se manifesta por escrito. E faça juntada. Já faça juntada se for eletrônico, antes de você ir para lá e falar, já está juntado. Não, doutor, não pode. Se pode ou se não pode, existe o artigo 231 do Código de Processo Penal que fala sobre a juntada de documentos, que as partes podem fazer juntada de documentos a qualquer instante no processo. E um documento assinado pelo acusado versando sobre os fatos tratados nos autos é um documento. E ele vai ter que analisar e dar o mesmo valor que ele, por exemplo, vai dar a um exame pericial, a um documento qualquer. Qualquer documento tem o mesmo peso. Não existe no nosso direito processual penal hierarquia das provas. Uma prova não vale mais que a outra. As provas são analisadas e não tem aquele negócio do livre convencimento motivado. Não, não é isto, não é livre, não. O juiz tem balizas para decidir e as balizas são a lei e as provas. Não pode sair disso. Né? E mais, tem que usar o artigo 315, parágrafo 2º, porque senão a sentença não será creditada como fundamentada e ela será nula. Presta bem atenção nisso. Mas voltando ao interrogatório, ela prova eminentemente de defesa. Deveria ser optativa.
Vai, fala se quiser, vai ao interrogatório se quiser. Você já viu mudar a situação de um réu que está para ser julgado, ele ser absolvido porque ele prestou um interrogatório diante do juiz ou foi impronunciado porque o juiz se convenceu da história dele? Você já viu um réu não ser indiciado porque prestou interrogatório na polícia e deu a sua explicação sobre os fatos? Ou deixou de ter uma prisão temporária ou preventiva decretada porque deu um depoimento na polícia? Ou revogar a prisão dele porque ele prestou depoimento em juízo, ou interrogatório em juízo? Pode existir. É agulha em palheiro, mas pode existir. A defesa tem que cuidar do seu cliente. Na polícia, qual é o dom, qual é o condão de um interrogatório? Fornecer para a autoridade policial a sua tese de defesa e ela correr atrás, pedir uma prorrogação no inquérito e correr atrás de mais alguns elementos para derrubar o que você falou. E avisar ao promotor, olha promotor, a minha linha de defesa é esta. Tem que falar nada. E em juízo é que nós vamos decidir se vai falar ou não. Réu meu não fala em juízo. Agora, tem juiz, né, que a cabeça, eu sempre falo isso, a cabeça do ser humano, coloca lá na sentença que foi impedido pelo advogado, olha que falta de argumento, impedido pelo advogado de sanar as suas dúvidas porque o réu não respondeu as perguntas do juízo. Ué, você está em dúvida, absolve, filho. É simples assim. Essa é uma das pataquadas que a gente costuma ver por aí. Mas presta bem atenção, estude bem o seu processo, tenha uma estratégia bem definida e não permita que o seu réu seja interrogado. Não há o menor motivo para isso. Quem tem que interrogar o seu réu é você e produzir a sua própria prova de defesa. Papo de Criminalista, a gente volta, um grande abraço e dá uma olhadinha na paisagem aí que bonita.